Júnior Santos a caminho do Galo. E o Botafogo pode contratar um jogador do Atlético. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Neymar. De saída do Al Hilal, você vai se surpreender com o possível destino do atacante. Preciso falar também sobre uma mentirinha de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Tem também novidades sobre a votação para o impeachment do presidente Augusto Melo no Corinthians. Para completar, Oscar apresentado no São Paulo, Valentim Gomes, ex-alvo do Cruzeiro, pode pintar no Flamengo? Falo também sobre o Vasco, as últimas do mercado, a despedida da Lusa do Canindé e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é triste: Gabriel Jesus rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. Tempo de recuperação mínimo de 8 meses. Já Marcos Júnior, atacante que fez sucesso com a camisa do Fluminense, gostaria de voltar ao tricolor, mesmo diante da boa fase no futebol japonês, onde está há 6 temporadas. Quero contar também que o Sport está de olho em Oscar Romero, meio atacante paraguaio de 32 anos de idade, irmão gêmeo do Ángel Romero, que permaneceu no Corinthians. O Oscar não teve seu contrato renovado no Botafogo e está livre no mercado. Já o Bahia anunciou oficialmente William José como seu novo reforço. Centroavante rescindiu seu contrato com o Spartak Moscou e assinou com o Bahia até dezembro de 2026. A saideira do giro de notícias: o Atlético Paranaense fechou 2 vendas com o Southampton da Inglaterra. Emerson e Rômulo. Rômulo, inclusive, já estava emprestado ao Göztepe, time que faz parte do grupo de equipes do Southampton. O dono do Southampton é também dono do Göztepe, um time turco. A operação do Emerson vai valer 1,5 milhão de euros. A operação do Rômulo renderá 2,5 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, mais especificamente sobre Matheus Cocão. O volante terá direito a um reajuste salarial, até porque seu vencimento está entre os menores do elenco do Vasco. E olha que ele tem sido muito mais titular do que reserva, só R$50 mil por mês. Em outros tempos, Matheus Cocão era olhado com desconfiança pelo torcedor cruzmaltino. Tenho sentido nas redes sociais e também no programa do Nicola que a situação mudou radicalmente e o jogador passou a ser olhado como um protagonista, como alguém importante, como um carregador de piano no meio-campo do Vasco. Só para completar, atleta que recebeu algumas sondagens nos últimos dias. Vasco afirma que só o negociará a partir de R$26 milhões. A ideia antes é renovar o contrato para ter direito a cifras melhores. Só para completar o noticiário do Vasco, Zé Gabriel e De Luca seguem à disposição do mercado, não fazem parte dos planos da diretoria nem da comissão técnica, e o Vasco também anunciou nas últimas horas Lucas Freitas como reforço e Tietê, que já havia sido anunciado, agora apresentado também. Preciso falar sobre a Portuguesa, que se despede do Canindé nesse sábado 20h30 contra o Novo Horizontino. O estádio da Lusa passaria por uma enorme reforma. Ele será derrubado e no seu lugar construído um novo estádio. E a ideia é que a Portuguesa jogasse ao longo da temporada de 2024 no Canindé. Mas, diante da necessidade de um investimento de R$4 milhões para arrumar problemas sérios do Canindé, a SAF da Lusa decidiu por encerrar a participação do clube no estádio super tradicional de 53 anos de existência. Então a Lusa joga no sábado contra o Novo Horizontino e inicia as obras a partir do segundo semestre ou em 2026. Nicola, mas por que não paga os R$4 milhões? Esse estádio vai ser derrubado muito em breve e se você investe R$4 milhões nas melhorias do Canindé, você deixa de colocar dinheiro dentro do time de futebol. Lusa, contei para vocês, tem uma das maiores folhas salariais do Campeonato Paulista, só atrás dos 6 times que também integram a primeira divisão do futebol brasileiro. Então, você torcedor da Lusa ou que tem boas recordações do Canindé, você está intimado a estar no próximo sábado, 8h30 da noite. O Português inclusive lançou uma promoção, ingressos a R$60, com detalhe, R$60 garante a entrada de 2 adultos e também de uma criança até 14 anos de idade. Haverá apresentação de ídolos da Portuguesa, música ao vivo e uma praça de alimentação. Período de obra do estádio da Lusa, cerca de 24 meses ou 2 anos. Se essas obras se iniciarem
no segundo semestre desse ano ou no início de 2026, a tendência é que a gente consiga ter o estádio novo da Portuguesa operando pro Campeonato Paulista de 2028. Bora falar agora sobre o São Paulo. Oscar foi apresentado de forma oficial pelo tricolor com uma curiosidade. A camisa do Oscar leva o número 8, essa é uma novidade. A segunda é de que o nome dele terá o Oscar em preto, exceto pelo S, que receberá a cor vermelha, uma referência à Superbet. O Oscar terá parte dos seus salários pagos pela patrocinadora Master do São Paulo. Superbet se comprometeu a pagar R$1 milhão por mês do contrato do Oscar. Eu já havia contado para vocês que o jogador vai faturar na casa dos R$2.300.000 por mês. Oscar, que é o grande trunfo do São Paulo para a temporada atual, tricolor que ainda busca mais contratações. Cheguei a contar para vocês que Wanderson, do Internacional, houve um contato com representantes do atleta, mas ainda sem oferta oficial para o Inter. Só para complementar, é importante contar ainda que no finalzinho do ano passado chegaram a especular sobre a possibilidade de a Superbet contratar um campeão mundial para o São Paulo. E eu disse para vocês que não era nada disso, que a Superbet estava fechando para ter o Cafu como embaixador. Esse anúncio aconteceu nas últimas horas, então está esclarecida essa especulação. Superbet já está ajudando no pagamento dos salários do Oscar, bastante dinheiro, um acréscimo de R$13 milhões por ano no contrato entre as partes. Preciso falar agora sobre a chance de o Flamengo contratar um zagueiro que quase foi parar no Cruzeiro. Eu me refiro a Valentim Gomes. Argentino de 21 anos de idade, capitão do Vélez Sarsfield e campeão da temporada passada no futebol argentino. O Cruzeiro desistiu de forma oficial do Valentim depois de o Vélez fazer uma série de novas exigências. Foram 3 acordos fechados e em todos esses casos o Vélez pedindo mais dinheiro. O último dos valores fechados era de $10.900.000. Tem um site que cobre o Vélez de perto lá na Argentina afirmando que o Flamengo entrou na parada e topa bancar entre 7 e 8 milhões de dólares. Esses 8 milhões de dólares hoje equivalem a mais ou menos 48 milhões de reais. Que o Flamengo busca um zagueiro, isso não é novidade, foram duas saídas para o setor. O Davi Luiz, que não teve seu contrato prorrogado, e o Fabrício Bruno, vendido por 7 milhões de euros para o próprio Cruzeiro. Importante completar, só para falar um pouquinho sobre o Valentim Gomes, tratado na Argentina como o principal jogador da posição, até por conta de toda a idade. É também disputado pelo River Plate, embora imaginemos que seja difícil que o River alcance tais cifras. Só para completar, contei no vídeo da manhã dessa terça-feira que o Valentim Gomes ganha apenas R$40 mil por mês. Ele teria a chance de praticamente multiplicar por 10 seus vencimentos, até por isso se irritou bastante com a não definição em relação ao Cruzeiro. As últimas do Flamengo. Rubro-negro tem negociações com o Jorginho, isso já é sabido, mas chama atenção o salário dele no futebol inglês. Com a camisa do Arsenal, o Jorginho tem direito a R$3 milhões mensais. A saideira sobre o Fla, o Zenit sinalizou com uma nova oferta por Wesley, lateral direito, rubro-negro, oferta acima de 25 milhões de euros. Resta saber se o Flamengo vai aceitar ou não essa oferta. Hora de falar sobre o Corinthians. Na próxima segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão se reúne para votar o impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Vale a lembrança de que essa reunião aconteceria em 2 de dezembro, mas graças a uma decisão da Justiça, após pedido do Augusto Melo, a reunião foi cancelada. Agora confirmada e com alguns fatos novos, entre eles o depoimento do CEO da VaideBet, afirmando que o Alex Cassundé nunca fez em momento algum participação nas negociações, ele não foi um intermediário, até por isso o Corinthians não deveria ter prometido a ele o repasse de 25 milhões de reais. Outra coisa que vazou de forma considerável, na manhã dessa terça-feira o GE trouxe detalhes do contrato estratosférico assinado com o Memphis Depay. O holandês pode ter direito a até 4.600.000 reais por mês de salário livres de impostos. Caminhão de dinheiro nunca antes visto no futebol sul-americano. Em contrapartida, até temendo pelo risco de impeachment, no último sábado Augusto Melo levou conselheiros do Corinthians para o CT. A justificativa é de que ele gostaria de apresentar o elenco do Corinthians, como se fosse um elenco novo, basicamente todo formado da temporada passada. Foi uma grande oportunidade de se aproximar dos conselheiros e tentar fazer um lobby para evitar derrota dentro do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira. Estou muito curioso para saber os próximos passos dessa história. E você, se fosse conselheiro alvinegro, votaria pelo sim
o impeachment ou pelo não a manutenção do atual presidente. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre uma mentirinha da presidente Leila Pereira nessa segunda-feira, durante a apresentação do novo patrocínio Master do Verdão. A Leila ironizou os clubes brasileiros que fazem pré-temporada nos Estados Unidos. A frase da presidente foi: pré-temporada na Disney é para dirigente passear. Eles nem me convidam, pois sabem da minha posição, fecha aspas. Pois bem, conversei com o pessoal da FC Series, organização responsável por levar clubes brasileiros como São Paulo, Cruzeiro e Atlético Mineiro para a disputa de uma competição agora na pré-temporada nos States. E qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que o Palmeiras no fim do ano passado, discutia a possibilidade de fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, participando do mesmo torneio dos outros clubes. Coisa foi tão adiante que há trocas de documentos, ou melhor, de e-mails, com Anderson Barros, o diretor executivo de futebol do Palmeiras, tratando sobre detalhes. Acomodação, quartos, hospedagem, como é que funcionaria. Na última hora o Palmeiras fez uma exigência em relação a datas, até por conta da alteração do calendário, o início do Campeonato Paulista mais cedo. O pessoal da FC Series não pôde atender ao pedido e a ida do Palmeiras ao exterior acabou não se concretizando. Só para lembrar que o Palmeiras, no seu ano mais vitorioso recente, havia feito pré-temporada nos Estados Unidos sob o comando do presidente Maurício Gagliotti. Queria destacar outras duas mentirinhas da presidente Leila Pereira contadas recentemente. Ela chegou a dar uma entrevista ao UOL afirmando que nunca contrataria um jogador machucado. Pois bem, o Paulinho veio do Galo sem nenhuma chance de voltar nos próximos 4 meses, operação de 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo do Gabriel Menino e também do Patrick. A última: a Leila havia afirmado que não fecharia contrato de patrocínio master com casas de apostas esportivas e a Sporting Bet está aí para mudar o discurso dela. Leila Pereira que vai processar o Dudu. Ela se sentiu muito incomodada pelo palavrão que o Dudu soltou nas redes sociais em resposta à presidente, que havia dito que o Dudu saiu pela porta dos fundos do clube. A última em relação ao Verdão: Facundo Torres vai vestir a camisa 17 e Abel Ferreira enfim apareceu do seu período de férias e comandou o time nessa terça-feira, véspera do confronto contra a Portuguesa nessa quarta pelo Paulistão. Bora falar agora sobre Neymar. Meu telefone tocou e do outro lado da linha uma pessoa próxima ao Neymar assegurando que na semana que vem o contrato com o Al Hilal será rescindido. O vínculo entre Neymar e o time saudita só se encerra em junho, mas houve um acordo para a rescisão do contrato de forma antecipada e o Neymar ficará livre no mercado. Há quem garanta que ele já tem destino fechado o Inter Miami. Quero avançar nessa história. São 4 clubes americanos dispostos a contratá-lo, entre eles o Inter Miami, que tem como grande lobby as presenças de Lionel Messi e Luizito Soares. Mas essa pessoa próxima ao Neymar, que conversa com ele com bastante frequência, me contou que não se surpreenderia se o destino do Neymar for o Santos, ainda que seja por uma passagem mais rápida, para que depois sim ele vá jogar nos Estados Unidos. Faria o final da recuperação física, já está praticamente recuperado da última lesão muscular, algo natural para alguém que ficou praticamente um ano parado por conta de uma cirurgia no joelho. Jogaria alguns meses no Santos para se mudar depois para os Estados Unidos. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para repercutir a informação que eu contei com exclusividade nessa terça-feira nas minhas redes sociais. Júnior Santos está perto de virar reforço do Atlético Mineiro. Entre o atacante do Botafogo e o Galo, tudo acertado. Salário, tempo de contrato, luvas, vínculo de 4 temporadas. Falta um acordo entre Botafogo e o Galo e a diferença entre a pedida e a oferta é pequena. O Atlético chegou a oferecer 7 milhões de euros, o Botafogo batia o pé na negociação por 8 milhões de euros. A tendência é que esse acordo seja firmado muito em breve. Operação que tem tudo a ver com o Cuca. O técnico do Galo fez enorme esforço para que os acionistas do Atlético fossem adiante e investissem pesado no último artilheiro da Libertadores da América. Júnior Santos havia marcado 9 gols pelo Botafogo na temporada passada, a temporada que terminou com o título botafoguense, não só na Libertadores, como também no Brasileirão. Importante contar ainda que depois da publicação dessa notícia surgiu uma outra informação. O Globo contou que o Botafogo está de olho em Alisson, atacante de 19 anos de idade do Atlético. Com a operação em andamento,
o Alisson seria substituto pro Luiz Henrique, que deve jogar no Lyon. Essa negociação com a Federação Francesa ainda está sendo concluída. Você, torcedor do Galo, que pensa sobre a chegada do Júnior Santos e a possibilidade da venda do Alisson? São negócios distintos, separados, mas que têm a ver com os mesmos clubes. Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde às 7 da noite, tem programa do Nicola. Tchau!